Que a graça, a paz, a alegria do Senhor seja com todos nós, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Que Jesus vai voltar, eu não tenho dúvida. Porque Ele disse que vai voltar. Ele não disse quando, não é mesmo? Não nos deu a data, nem a hora, mas Ele disse que vai voltar. Mas Ele disse que vai voltar para se encontrar com a noiva de vestes limpas. Não é mesmo? Ele não vai levar uma noiva de qualquer jeito. Diz a palavra que Ele vai levar uma noiva com as vestes limpas. Eu vou pôr mais próximo, porque eu gosto de ficar mais próximo dos irmãos, sabe, gente? Aqui é tudo muito grande. Eu sou pequena. Tá bom? Não, tá bom, tá bom. Eu não posso atrapalhar eles. Amém. Assim tá bom. Mas o Senhor disse que vai vir buscar uma igreja com as suas vestes limpas, suas vestes puras, né? E o que purifica as vestes da igreja? O que nos purifica? Nós choramos, nós declaramos a maravilha, nós ouvimos os testemunhos do Deus que faz, o Deus que se revela, mas o que limpa a igreja, o que limpa o corpo de Cristo, é a palavra. E agora é o momento então da noiva se preparar, da noiva tirar mais algumas sujeiras, não é mesmo? A palavra de Deus diz que ela consola, ela exorta, né? Ela nos fortalece, ela tem várias áreas que ela vai agindo na nossa vida. Então nesta noite, nós especialmente comemoramos um dia muito especial, que é o Dia das Mães. Para nós hoje, né? Porque é amanhã. Mas hoje é o nosso especial, é o Dia das Mães. Isso que o pastor pediu para que eu estivesse falando. E eu sei que essa palavra não vai servir só para as mães, mas eu creio que é para todos nós, para os pais também. E tem um versículo na Bíblia, em Tito 2, 3 e 4. Não precisa colocar, apenas vou citá-lo. Diz assim para as mais velhas, né, as mais experientes, nós mais velhas, as mulheres mais experientes, ensinem as mais novas a amarem seus maridos e seus filhos. Chamou a minha atenção esse versículo, sabe, irmãos? Porque fala assim, ensine as mais velhas. Por quê? Porque tem mais... Que negócio doido é esse? Precisa ensinar uma mãe a amar o filho? Precisa, gente? Ai, tá cheio de mãe aqui, gente. Será que precisa ensinar uma mãe a amar o seu filho? Se está na palavra, é porque precisa. A palavra de Deus, ela é verdade. O tema que foi colocado aí nas redes sociais e no WhatsApp da Isaio foi, o tema de hoje é: pode uma mãe esquecer do seu filho? Pode ou não pode? Nossa, gente, pode ou não pode? Pode, não pode. Tem gente que não pode, não pode. Não deveria, mas pode acontecer. Tá certo? Pode uma mãe esquecer do seu filho? Nós vamos ver que pode acontecer. Vamos ver que tipo de esquecimento, tá certo? O Heber me conta, e a minha sogra também, que a avó dele, Dona Lloyd, né, mãe da Dona Célia, ela tem 6 filhos. Dona Lloyd já falecida, 6 filhos, né? 3 mulheres, depois 3 homens. E um dia acabou o culto, daquela coisa, né? Cumprimenta os irmãos, lá daqui para dali, conversa e tal, e foi embora. Eles esqueceram o caçulinha dormindo no banco da igreja. Pode uma mãe esquecer do seu filho? Gente, a Dona Lloyd esqueceu o Davi dormindo no banco da igreja. Mas nós sabemos que pode sim. Se a Bíblia diz que é bom a gente ensinar, né? Eu sempre falo de coração ensinável.
Porque enquanto estivermos nessa vida, enquanto Jesus não vier nos buscar, nós temos que estar aprendendo, amém? Nós podemos melhorar, tá certo? Você não chegou no topo, meu irmão. Em nada, em nada. Tudo nós podemos melhorar. Amém, igreja? Amém, nós podemos melhorar, porque com Deus é de glória em glória, né? E aí, a palavra de Deus em Isaías 49:15, né, que diz: o Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. O Senhor nos falando, né? Graças a Deus por isso, né, gente? Aí entra a misericórdia de Deus. E eu quero dizer a você que, em especial as mães, uma mãe judia, ela cria os seus filhos de acordo com as leis dos judeus, tá certo? E aqui eu sei que uma boa parte das mulheres trabalham para algumas judias. Então vocês às vezes compartilham comigo a forma delas serem, né? Teve uma que compartilhou comigo que eles são bem, o que ela trabalha, eles são bem, acho que ortodoxos, radicais, né? E as crianças não têm acesso, assim, a games, a videogames, essas coisas. Os brinquedos são ainda de madeira, tudo assim mais educativo e tal. E diz que é uma alegria aquela criançada, minha gente. Porque elas não têm 1, 2, nem 3, sabe? Ela tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como o pastor falou na semana passada. Eles têm filho pranga, né? Então aquela filharada toda brincando com brinquedos de madeira é o que eles seguem, porque é aquilo que eles acreditam, certo? E outras coisas mais. Eles têm, como o pastor falou semana passada, eles têm suas festas, né? Até mesmo o modo de se vestir. A gente identifica, não identifica? Identifica. E as mães então passam naquilo que elas acreditam. Uma mãe que é... Gente, existe a palavra ateia, que não acredita em Deus, tá certo? Ela vai ensinar os seus filhos como? Não acreditando em Deus, com valores daquilo que ela acredita. Agora, e uma mãe cristã, que é o caso que nós vamos falar aqui? Aonde é a base dessa mãe? É a palavra. Tá certo? Então a base, para eu não esquecer meu filho, a base, mãe, para nós não esquecermos os nossos filhos, porque aqui eu não estou falando você esquecer seu filho no banco da igreja. Eu não estou falando de você esquecer de dar um papá para o seu filho. Eu estou falando algo muito mais profundo, que é você esquecer de ser mãe baseado na palavra de Deus. E aqui aperta, minhas irmãs. Eu vi um pastor esses dias dizendo que tem mulheres que querem ter filhos, mas não querem ser mães. Uau, me chocou. Choquei. Mas depois eu fui pensando, refletindo, e é uma verdade, sabia? Tem mulheres que querem ter filhos. Amadas, não pensa que ser mãe, ai, é divino. Depois que você se torna mãe, você é uma santa. Tem mulher que acha isso, gente. Depois, agora sou mãe, agora tudo que eu falo é que é o melhor, é o que é o certo, é o que é isso, é o que é aquilo. Então, pera lá, calma lá. Às vezes nós somos, as mulheres querem apenas gerar filhos. Por quê? Com uma motivação errada. Às vezes é por competição. Toda a minha família, minhas primas todas tiveram filhos, eu tenho que ter. Imagina, todo mundo tem a cobrança, né? Tem que ter filho. Às vezes você nem quer, nem está preparada, nem sabe o que é isso. Às vezes quer gerar, mas não quer ser mãe, porque ser mãe é muito mais profundo. É glorioso, é maravilhoso, mas tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada sem propósito. Então a base de nós muitas vezes porque esquecemos dos nossos filhos. Eu vou mostrar para vocês e você vai analisar se em alguma área que eu vou falar, vou citar aqui, nós não estamos esquecendo dos nossos filhos. Então nós vamos ver juntos, né? Os pais também aí nos ajudando, porque é uma só carne, né? E a gente vai se ajudando nesse desafio de ser mãe, nesse desafio de educar. É algo trabalhoso. Educar não é com estalo de dedos, mas está tudo aqui. O grande problema para mim, eu tenho visto e nos aconselhamentos,
é que as mães estão distantes disso, estão tão preocupadas com o que a sociedade diz, o que a psicóloga tal está dizendo, o psiquiatra, o psico, e esquecem de ir aqui. E às vezes quando eu vou ver o que eles estão dizendo, já está aqui, há muito tempo. É que muitas vezes nós não lemos, e aí não orientamos e educamos os nossos filhos baseado nisso. Então a primeira coisa, amados, que nós vamos ver na palavra, eu quero que você abra a sua Bíblia. Sua Bíblia, sabe aquele barulho gostoso? Que nem tem mais, porque não faz barulho, tem essa só apertar a teclinha, né? Mas a primeira coisa que nós vamos ver, que muitas vezes nós estamos esquecendo dos nossos filhos, é quando nós não os disciplinamos. Vamos lá, Hebreus 12:6. Eu vou ler, amém? Você acompanha, é bom, né? Você olhar aí na sua Bíblia. Vamos, eu vou ler então. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse? Como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Deixa aberto aí, pra você ver que eu não estou te enganando. Está aí na palavra, está na palavra de Deus. O nosso modelo é o Senhor. E por muito tempo eu escuto muitos de nós, pais, mães, né? As pessoas dizendo assim: o pai corrige a quem ama. Toda vez que acontece uma situação, fala: não, mas o pai corrige a quem ama, então eu tenho que corrigir. Correto, tem que corrigir. Só que não parou aí. O pai corrige, diz aqui que Deus corrige a quem ele ama, mas castiga a quem ele aceita como filho. Vai mais profundo, vai mais além. Correção e castigo, duas coisas diferentes. Amados, eu posso corrigir o Júnior. Eu amo o Júnior. Se eu vejo que o Júnior está em situação de perigo, né, Júnior? Se eu não amasse o Júnior, eu não iria corrigir lá. Deixa o Júnior, deixa se estrepar. Mas eu amo o Júnior. O Júnior, faz isso não, filho. Faz isso não. Está indo para o caminho errado. Isso não vai dar certo. Eu estou corrigindo. O Júnior vê a sua pastora também, muitas vezes encaminha situações de: pastora, vem aqui. Isso não está certo não, pastora. Isso não vai acabar bem. Nós estamos nos corrigindo. Por quê? Porque nós nos amamos. Isso faz parte. Faz parte, gente. Vamos lá na palavra, para de ficar ouvindo o que as redes sociais estão dizendo, porque não pode corrigir, porque se corrigir vai traumatizar, porque se corrigir a pessoa vai fugir, e eu não corrijo porque eu vou perder a amizade, eu não corrijo porque não vou mais me convidar para o churrasco. Para com isso e volta para a palavra. Correção é amor. Correção é amor, claro, mas não parou aí. Ele diz que castiga aqueles que são seus filhos. Queridos, eu não fico castigando André, você tem um castigo agora. André é minha filha, gente. André é minha irmã. E vai ser minha o quê? A filha dela vai casar com meu filho. Diz que negócio de comadre. Eu detesto esse nome, esse negócio de comadre. Eu tô feio. André, vai continuar sendo minha irmã em Cristo, só que um pouquinho mais chegada. Tá certo? Amados, André não é minha irmã. Agora, Thalita e Pedro é outra conversa. Thalita e Pedro tem um amor envolvido, tá certo? Eu os corrijo porque eu os amo, né, amor? A gente corrige porque a gente ama aqueles dois. E nós os castigamos porque eles são nossos filhos. O que eu tenho visto os pais pararem só no primeiro, só corrige. E às vezes só, olha, se a correção já resolveu, amém, meu irmão, você não faz para a parte 2, tá certo? Porque tem criança, tem adolescente que é assim. Você corrige, ele apruma, acabou, você não tem que estressar. Mas nem sempre é assim. Conosco não é assim, amados. Tem hora que nós sentimos a correção do Senhor. E Deus dá oportunidade, corrige, mas parece que a gente às vezes está difícil de entender. Aí Deus nos castiga, aí a gente, aí a gente acorda. Muitas vezes é necessário o castigo, pais. É necessário. Não fica ouvindo conversa fiada, não, vai na Bíblia. Sabe por quê? Porque Deus é fiel à sua palavra. Se eu quero ver meus filhos prosperarem em todas as
duas áreas da vida deles, que eu sei que é a intenção de todos os pais aqui. Acredito que não tem nenhum aqui para não, pastor, eu não quero ver meus filhos, o que é isso? Você não estaria aqui? Eu quero ver meus filhos se darem bem, em todas as áreas da vida dele. Então, por favor, meus irmãos, façam o que a Bíblia está nos ensinando, porque o comprometimento de Deus não é comigo, é com a palavra. E nós vamos ver alguns textos muito interessantes com relação a isso. Então, a correção e o castigo é bíblico. Ninguém está falando aqui para espancar a criança, não. Mas castigo, você sabe que tipo de castigo você tem que dar. Hoje em dia a maioria das mães, você já olha para as adolescentes, elas estão sem celular. Tem umas, gente, que, nossa, está vivendo sem celular agora. Que o castigo é tirar o celular. Então, às vezes, né, não tem mais nem como se comunicar. Cada mãe sabe, vai buscar o Senhor. Minha irmã, meu irmão, que também para todos nós, o Espírito Santo, Ele nos ensina todas as coisas. Mais do que conhecer o seu filho, você mesmo, é o Criador dele, que é o nosso Deus, amém? Então o Espírito Santo vai nos ensinar que castigo você tem que dar para o seu filho. Porque o seu filho é diferente do meu. É singular. Thalita é diferente de Pedro. Não posso castigá-los da mesma maneira. Personalidades diferentes, jeitos de ser diferentes. Então pergunte ao Espírito Santo. Bom, primeiro você já convive com seu filho, você já sabe, né? Mais ou menos. Mas se tiver alguma dúvida, pede a Deus para te falar. Espírito Santo, o que eu devo fazer? Nossa, pastora, que exagero. É isso que Satanás fica falando no seu ouvido. Não busca Deus, não. Faz o que você quiser. É por isso que tanta família, tanta mãe está fazendo coisa errada. Com intenção boa, tá certo? Porque eu não acredito que as mães têm má intenção, não. Eu, pelo menos, às vezes que eu errei e erro demais, não foi com má intenção. Foi tentando acertar. Mas a gente erra, nós não estamos livres disso. Correção e castigo. Ah, menina, tem menina aí que tá precisando de castigo, gente. Vou ser sincero com vocês. Vamos conversar. E é melhor castigar agora para depois a vida não castigar. Porque é o que acontece. A gente poupa os filhos agora, mas em algum momento alguém vai castigar os nossos filhos. É melhor que sejamos nós que o amamos com abaixo de Deus, e quem mais nós tem amor por Ele somos nós. Amém? Então, meus irmãos, prestem bem atenção. Segunda coisa, eu não quero me demorar, porque o jantar é maravilhoso e eu quero estar lá também com os irmãos, amém? Olha só o que aconteceu com um sacerdote na palavra de Deus, né? Lá em 1 Samuel 2, 29 e 30, e depois 1 Samuel 3, 11 e 13. Se você quiser abrir para acompanhar, 1 Samuel 2, 29 e 30. Olha o que diz, eu vou falar de Eli. Deus disse através de um profeta: você honra teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão envilecidos, que quer dizer desprezíveis. Interessante que às vezes a gente enche a boca e fala assim: as promessas do Senhor se cumprem, meu irmão. As promessas vão se cumprir. As promessas do Senhor vão se cumprir, sim. Eu creio, porque Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Acontece que nessa situação, Eli era um sacerdote, tinha que cuidar do templo, resumidamente, né? E os filhos dele o ajudavam, né? Tinha que fazer os sacrifícios. Eli fazia vista grossa, não via que os filhos estavam fazendo coisa errada. Esse profeta foi lá atrás, isso aqui foi antes de Samuel repreendê-lo, chegou e avisou Eli. E aqui Deus ainda fala: olha, eu fiz uma promessa com a tua casa, que ela ia ser abençoada perpetuamente, mas agora, Deus te faz promessa? Deus não, nós sim. Nós muitas vezes não cumprimos com o que falamos. Se ele continuasse firme no que a palavra de Deus, naquilo que Deus mandou ele fazer,
E aconteceu o que estava escrito aqui: a sua casa andaria diante de mim perpetuamente. Mas Eli não fez. Então Deus não pôde cumprir, porque Eli não fez. E olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Aqui, esse nosso Deus, Ele nos ama muito. Como o Wesley falou, o amor de Deus é muito grande, o amor de Deus é grande. A Luciana veio testemunhar e falou: meu Deus, que amor é esse? A misericórdia de Deus. E aí Deus vai dar mais uma chance. E aí nós sabemos que Samuel, né, quando menino, que o tal famoso Samuel, e ele não sabia quem era falando, e vai para o profeta: quem é? Volta lá, não fui eu. E volta lá por 3 na terceira vez. Ele falou: opa, quando te chamar de novo, fala Senhor, que o teu servo ouve. É Deus que está te chamando, Samuel. Aí Deus vai, chama de novo, e Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Olha o que Deus fala. E o Senhor disse: eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível, que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do que começou até o fim. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não fez eles pararem. Pai omisso. Pai omisso. Às vezes uma mãe que não vê. Ele levantou Samuel e falou: olha, você deixou seus filhos fazer essas coisas erradas. Pais, muito mais do que ter filhos educadinhos, filhinhos que falam bom dia, boa tarde, com licença, isso faz parte. Nós temos que ensinar os nossos filhos boas maneiras. Mas muito mais do que isso, mãe cristã, é ensinar o teu filho o temor a Deus. Porque tem criança, tem menino brincando com as coisas de Deus. E nós muitas vezes estamos fazendo vista grossa. Igualzinho o Eli. Igualzinho ele. Com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. E é em casa que a gente ensina essas coisas, mães. Portanto, correção. Nós temos que ter este pai, mesmo sendo um crente. Esse pai, vamos dizer, nos dias de hoje, seria o pastor Heber. Era o pastor, gente. Era o comandante ali da sinagoga. Era o comandante aqui da Isaia. Não importa, querido, o seu título. Não importa. Se é pastor, se é líder de GP, seja o que for. O comprometimento de Deus é com a palavra dele. Viva a palavra. Ensine ela. Então isso é algo tremendo. Nós temos que disciplinar, nós temos que corrigir e nós temos que castigar. Amém, irmãos? Amém? Amém? Tem gente que tem dificuldade, mas não tem não, minha irmã. Se você ama, e se você se lembra e não quer esquecer do seu filho, corrija e castigue, em nome de Jesus. Segundo, inculcar a palavra de Deus vivendo-a. Aqui em Deuteronômio 11:19, conhecido de todos nós. Não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa, fora de casa, quando se deitar, quando se levantar, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos portões. Isso quer dizer, o tempo inteiro, ensinando, lógico, falando e também vivendo. Então, pode uma mãe esquecer do seu filho? Pode. Muitas de nós estamos esquecendo de ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Você está ensinando tudo, menos o que de fato importa, que é a palavra de Deus. E não apenas ensinar falando, mas ensinar vivendo. Nós sabemos que os nossos filhos muitas vezes não escutam o que falamos, mas veem muito bem o que nós estamos fazendo. Eu quero abrir um parênteses dizendo aqui para alguns irmãos que às vezes chegam para a gente e falam: ai, meus filhos estão assim porque a minha esposa fala mal de mim. Ou meus filhos estão assim porque meu marido fica falando mal de mim para meus filhos. Deixa eu falar uma coisa aqui, não se engane. Se você tem filhos inteligentes, normais, ninguém precisa falar mal de ninguém, sabia? Porque os filhos veem quem você é. Então não precisa a mãe falar mal do marido. Pai, você não precisa ficar preocupado. Não é isso que vai convencer os seus filhos. Eles estão vendo quem é o pai dele. Não culpa a mãe, ou então não culpa o pai. Muitas vezes é uma defesa.
Você está se escondendo atrás de algo muito errado que você está fazendo. Meu marido está falando mal de mim, por isso que as crianças estão assim. Não, as crianças estão vendo, minha irmã, que a sua conduta não está muito boa. Os seus filhos estão vendo que a sua conduta não está de acordo com a palavra. Não está de acordo com o que você fala. Então não precisa ninguém falar mal. Eles estão vendo. Dentro de casa, muitas vezes. A palavra de Deus, como diz em Deuteronômio, é para ser vivida. O filho aprende no dia a dia. É um ato de perdão. Quando a Luciana me ligou, primeiro me ligou chorando, porque eu botei meu celular aqui, de tanto que essa menina chorava naquele dia. Depois ela me liga, graças a Deus, porque tem gente que liga para pedir oração, gente. Depois não liga para te dizer o que aconteceu. Aí você fica orando. Aí fica sabendo por terceiros o que aconteceu. Mas a Lu não. A Lu me liga e fala: pastora, eu passei, glória a Deus. E ela toda feliz e não sei o que. Eu falei: Lu, acho que você nem sabe, mas o Nathan, o filho dela, o grupo dele do GP, eles têm um grupo, né? E o Nathan viu a aflição da mãe, a tristeza da mãe. A Lu colocou eles para orar, né, Lu? A família, porque eles ensinam isso. O Nathan na hora mandou para o grupo do GP deles: orem pela minha mãe, porque ela está triste, talvez ela precisa passar nessa prova. E ele lá explicou. Aí de manhã, pela manhã, o Pedro me leva no trabalho. Aí quando eu estava com o Pedro, aí o Pedro falou assim: mamãe, eu falei assim: Pedro, ora pela Lu, a Lu precisa do milagre de Deus. Eu falei assim: mamãe, eu já sei. Ué, como você sabe? Eu não falei nada. Não, o Nathan já colocou no grupo para orar pela mãe dele. Aí eu falei assim: Lu, reúna a sua família e mostre, ensine aos seus filhos: olha o Deus a qual nós servimos. É nessas coisas do dia a dia, é nesses acontecimentos, Pai, que nós não podemos deixar passar. Entende? É sentar com os filhos e falar: filhos, olha o que Deus fez. Olha o que o nosso Deus fez, vamos glorificá-lo. E glorifica junto. Canta até um louvor. Ai, pastor, que coisa esquisita. Esquisito? Fez Satanás se andar dentro da tua casa. Você quer isso? Eu não quero. Eu quero dar glórias ao Senhor. Porque no meio dos louvores, Deus habita. Bota a sua família para louvar, gente. Olha o segredo. Tem hora que a família só se reúne para reclamar, só para resmungar. Reúna a sua família e comece a louvar o Senhor. Ih, pastor, a coisa vai ficar feia, porque todo mundo desafinado. Não tem problema não, gente. Deus tem um filtro lá nos orelhas dele. Lá. O que importa é o fluir do teu coração. Amém, amados? É assim que se ensina. É assim que se ensina a palavra de Deus. O pastor está com o reloginho ali. E vamos nós, vamos que vamos. Então, meus amados, ensine as escrituras. Terceiro, ensine o caminho. Olha, ensinar o caminho, ensinar as escrituras. Provérbio 22:6, que é conhecido muitos de nós: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Aqui é uma outra coisa que eu quero falar para nós mães, pais, né? De modo geral. Seu filho foi criado com propósito, assim como os meus, os nossos filhos foram criados com propósito, amém? Ou você acha que caiu de paraquedas? Não, foi um propósito lindo. Deus, quando fez aquelas coisas lindas, porque meus filhos são lindos, não sei como é que pode. Aí você vai falar assim: ela que pensa, bonita os meus. Eu sei como é que funciona. Mas são lindos. Deus, quando fez aquelas coisinhas mais lindas do mundo, fez com propósito. Esses meninos vão cumprir um propósito na terra. Amém, queridos? Amém. Ensina a criança o caminho. Nós, mulheres, pararmos de sermos distraidinhas, que às vezes a gente é muito avoadinha e não presta atenção no potencial dos nossos filhos. Todos os nossos filhos têm um potencial. Deus criou com um propósito. E mãe, muito mais do que dar peito, muito mais do que comprar roupa, muito mais do que dar um bom estudo, isso é tudo muito bom, mas muito mais do que isso, é eu ser sensível e olhar para os meus filhos, identificar o potencial, identificar o propósito e ajudá-los a cumprir. Ajudar, minha irmã, não é obrigar, ajudar. É conduzir, dar todas as condições necessárias para que aquelas coisinhas lindas, maravilhosas cumpram o propósito. Amém, queridos? Amém.
Seja ele profissional, se seu filho vai ser um médico, aquele top, aquele que vai não só curar o físico, mas também a alma das pessoas, porque é a coisa mais linda. Eu tive a experiência domingo passado, pastor, segura a hora aí, mas eu tenho que contar para vocês. Domingo passado, eu e o pastor estivemos no hospital visitando a Vitória, né? Que da igreja tem clamado, orado, amém? Oh, coisa mais linda ver a igreja semana passada ajoelhada aqui, né? E a Vitória tem tido vitória diariamente. Ela tem vencido. E nós estávamos ali, eu e o pastor fomos para aquele hospital. Quando chegamos, a porta estava fechada porque ela estava passando por algum procedimento que não poderíamos entrar. Então a mãe veio, a Lidiane veio, e fomos para a salinha ao lado, uma salinha que tem lá. Sentamos ali e nós ficamos ali com a mãe, só com a mãe, 2h30. Conversando, e ela conta, e a gente conta, e ela fala, e a gente fala. Daqui a pouco entra uma médica. Não parecia médica não, gente. Um cotoquinho assim que nem eu. Mas bem novinha. Parecia uma menina amiga da Vitória. E aí essa moça começa a falar, né? E a Lidiane conta umas coisas, e ela falou. Enfim, ela contou uma coisa que a gente se emocionou, a gente chorou, né? Ela disse que quando ela foi visitar a Vitória um dia ali, e a Vitória falou de Jesus para ela, falou de Jesus, falou. Do amor de Jesus, de Jesus. Aquela médica falou assim, eu também sou cristã, Vitória. Eu vou pedir, então, meus pais também são muito crentes. Eu vou pedir, então, para os meus pais orarem por você. Aquela moça disse que saiu, foi para o carro e começou a chorar. Aquela médica. E ligou para os pais. Porque ela falou, vocês não sabem, eu estava distante de Deus. E através do testemunho daquela menina, eu me voltei, eu me aproximei do Senhor. Sabe, queridos, Deus tem propósito para os nossos filhos. Não seja você, mãe, a bloqueadora de propósito. Tem muitos filhos, e aqui eu queria que você prestasse bem atenção no que eu vou falar, porque isso a gente tem atendido. Tem muitos filhos que estão fazendo o que os pais querem que eles façam, e não o que Deus os chamou para fazer. E isso frustra. Porque quando você não é aquilo que Deus te formou para ser, te chamou para ser, você não se sente completo. E muitos de nós mães não somos curadas. Nós somos cheias de caca. Tem mulher aqui que se pega de ir para encontro com Deus. Eu não vou em encontro com Deus. Precisa, meu irmão. Todas nós precisamos de um encontro aí. Não precisamos. Sabe por quê? Tem mães enfermas na alma. E aí elas vão educar. E um feridinho passa as feridinhas. Aí elas vão educar. E aí aqueles traumas às vezes não sarados, não tratados, passa para os filhos. E tem mãe que quer se ver nos filhos. Menina, você, seu filho é seu filho. Não, o que eu não tive, meu filho tem que ter. O que eu não fui, meu filho tem que ser. E às vezes o seu filho é de um temperamento mais comedido, sabe, gente? Ele não é de bater de frente. Então o que ele faz? Ele quer te agradar. Eu quero agradar meu pai, eu quero agradar minha mãe. Aí ele se desagrada, né? Ele não faz aquilo. E aí muitas vezes, muitos casos de automutilação, vocês sabem o que eu estou falando, é porque ele não conseguiu realizar o que Deus tinha para ele. Por quê? Porque ele tentou ser o que o pai queria que ele fosse. Tentou ser o que a mãe queria que ele fosse. Atenção, pais. Por isso que é bom viver assim, ó, coladinho com o Espírito Santo. Porque você, mesmo sendo uma boa mãe, você não é Deus na vida do seu filho. Deus é Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Eu não gosto dessa frase. Posso ouvir um amém? Eu não quero ouvir nada. Se quer falar, você fala. Não quer ficar quieto. Mas, amados, nós temos que ensinar o caminho. Está cheio de potencial naquela salinha. Vocês viram tanto de criança aqui? Vai lá no grupo de jovens. Está cheio de jovens lá. Está cheio de potencial de Deus ali. É para ser médico, é para ser missionário, é para ser professor, é para ser limpador, é para ser o que for. Mas entenda que seu filho tem que ser só isso, ponto. Entende? Ensina o caminho. Ajude-o. Dê as condições necessárias para que eles possam cumprir o propósito de Deus. Quarto, o ser exemplo. Aqui eu quero só destacar que eu vou citar. O Leandro está indo lá fora, mas eu vou citar.
O Leandro, ele trabalha com o business dele, ele precisa muito do celular, né? Eu sei que muitos homens aqui, os contatos estão tudo aqui, tá certo? Quase que o dia inteiro, né? Um que liga, outro que liga, outro que liga, outro que liga, então... E o pequenininho dele, vê ele toda vez no celular, né, Leandro? Eu mandei até foto pra eles. Gente, ele vê tanto o pai no celular, falando, o que ele pega vira celular. Então ele pegou uma baqueta da bateria dele, pequenininha. Eu pego ele no cantinho assim. E falando com a baqueta na orelha. Não passou um segundo, largou a baqueta. Aí ele foi andar. Aí ele viu o cabo dessas bicicletas ergométricas, dessas, né, de ginástica. Aí, sabe quando tem aquele carregador, né? Uma peça grande, parece aquele celular antigo, né? Ele viu aquilo no chão, pegou aquilo, botou onde? Aqui na orelha. E balalá, 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 e continuou falando. Aí eu tirei foto, mandei para eles. Eu falei, gente, olha aqui. Exemplo. Os filhos vão vendo e vão reproduzindo. Mas é lindo ver uma história na Bíblia de Timóteo. Falta um minuto. De Timóteo, 1 Timóteo, diz assim, está falando para Timóteo, né? Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice tinham, e tenho certeza que é a mesma fé que você tem, Timóteo. Aqui Paulo está falando, olha Timóteo, eu tenho visto a mesma fé da sua mãe, né, que você viu. Com certeza Lloyd, sua avó, Eunice, sua mãe, demonstravam isso para Timóteo, tá certo? Era visível, Timóteo via aquelas mulheres com ações de fé, não eram resmungonas, não falavam mal dos outros, pelo contrário, deviam profetizar na vida dos outros. Paulo vê isso na vida de Timóteo. Fala, você está reproduzindo, porque elas foram um exemplo. Eu pergunto para nós mães, que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos? Que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos? Na Bíblia, rapidamente eu quero citar um que eu achei muito interessante. Como se perpetua os exemplos, né? O ver, a gente quer copiar. Isaac, pai de Jacó, tá certo? Todo mundo sabe a história, não tenho tempo aqui para, né? A Rebeca, sua mãe, nós sabemos que eles tinham preferido. Tinha ou não tinha? Tinha preferido ou não tinha? Tinha. Ela preferia Jacó. E Isaac preferia? Então eles tinham lá suas preferências. Bom, disse que ela preferia. E o que aconteceu? Tudo que vocês sabem. Aquela questão da primogenitura. E foi aquela luta, aquela guerra. Foi uma desgraça na família. Aí vem Jacó. Jacó constitui família, tá certo? Cresceu, virou um homem, constitui família. Jacó teve preferido ou não? Jacó teve filho preferido ou não? Quem foi? Gente, a Bíblia fala descarado assim. E Jacó preferia seu filho José. E na Bíblia fala, Rebeca preferia seu filho Jacó. Vocês estão vendo que até exemplo ruim copia? Vocês acham que Jacó, assim, intencionalmente falou assim, não, eu vou seguir o exemplo da minha mãe, eu vou ter filho preferido quando eu casar? Não, porque coisa ruim a gente não quer copiar. Tô certo ou não? Ou você é tão ruim que você quer copiar coisa ruim? Tem gente que, menino, vou falar pra vocês, santifica tanto o pai e a mãe, bota lá no pedestal, que copia até as coisas erradas do pai e da mãe. Ô gente, cai a ficha. Nossos pais são humanos. Eu e você, nós erramos. Copia o que for bom. O que é ruim não copia não. Olha o exemplo. A mãe tinha preferido, viu a desgraça que aconteceu na família. Jacó vai e faz a mesma coisa. E a desgraça que aconteceu na família. Alguém aqui quer perpetuar a desgraça? Eu não, eu quero perpetuar a bênção. Então corre para a palavra de Deus, não tenha filho preferido. Se meus filhos estivessem aqui, eu sei que hoje eles vão ouvir essa palavra e essa conversa vai rolar lá em casa. Porque sexta-feira à noite rolou essa conversa lá em casa. Porque eu e o Pedro, a gente estava conversando, quem que é o preferido, que não sei o que. Para que você não é preferido? Não foi, amor?
Começou as coisas porque eu acho que eu sou preferida da mamãe, o outro é preferido do papai. Falei, ainda bem que é dois, né? Porque aí um fica preferido de outro, fica preferido de outro. Para com essa conversa. Mas pela Bíblia, esse negócio de preferência causou muito transtorno, minhas irmãs. Então abre teu olho. Mas eu estou querendo chamar a nossa atenção para a questão do exemplo. Às vezes a gente vê mães que falam assim, pastor, não se acontece, menino rebelde. Menino rebelde. Aí eu fico até quieta. Sabe aquela irmã que quando você fala, irmã, pensa aqui, eu não vou fazer. Menina, que irmã rebelde. Rebelde gera o quê, minha gente? Ué, rebeldia. Ué, é difícil? Não, mas para algumas irmãs é difícil. Gente, menino levado. Pensa nos meninos levados. Nós temos vários aqui na igreja. Eu gosto dos levados. Porque eu fui pinta brava na igreja. Irmãos, era daquelas lá que ficava subindo ali, que a minha mãe tinha doidinha, catar eu lá e sair correndo. Aprontei muito, nem vou contar que é para não me expor. Para ficar com essa cara de santidade. Mas eu fui muito levada. Não mal educada, mas eu fui muito levada. Aí quando a Thalita fazia suas levadiças, suas peripécias, meus filhos me chamam de mim. Sem brincadeira, eles não são saber. Eles não fizeram quase nada do que a mãe já fez. Graças a Deus. Por quê? Porque misturou. Glória a Jesus. Misturou. Aí deu uma amenizada, uma equilibrada, né? Mas às vezes a gente vê os filhos fazendo coisas queridos. Filho não puxa o vizinho, a não ser que seja filho dele. Ele não puxa o padeiro, o açougueiro, a não ser... Filho puxa pai e mãe. Aí fica pensando, o que eu faço, menina, desse jeito. Minha irmã, como é que você foi? Conta sua história. Aí a irmã conta, cuspido. Igualzinho. Pede ao Senhor sabedoria e lida, porque você sobreviveu, não sobreviveu? A graça do Senhor veio sobre você, não veio? Então, minha irmã, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque se você conseguiu chegar até aqui, seu filho vai conseguir também. Exemplo. Nós estamos de mais exemplos bons aqui na igreja, meus irmãos. Cá entre nós, os jovens estão lá, as crianças estão lá. Vamos melhorar nossos exemplos. Filho gosta de ver pai e mãe beijar, abraçar, sabia? Sabia que gosta? Passa segurança. Hoje em dia está precisando de um psicólogo falar isso, porque vocês não acreditam. Lógico que passa. Pai, fazer um agrado na mãe. Amor, passa segurança para Thalita e Pedro, estão precisando. A segurança. Mas o acarinhar, sabe, gente? A atenção. Passa segurança para os nossos filhos. Como é que seu filho vai ser um rapaz, um gentleman, né? Com a sua namorada, com a sua esposa. Se você é um grosseiro dentro de casa, como é que pode? Não, filho, vem aqui, papai vai ensinar. O filho vai casar. Aí você chama ele para uma conversinha. Sai para jantar. Vamos aqui, papai vai ensinar. Uma vida inteira junto a monte. Aí com um jantarzinho. Você quer que seu filho seja um gentleman? Ah, meu irmão, poupe-me. É muita oração, muito jejum. Exemplo é muito importante. E última coisa, que meu tempo já acabou. Seja uma intercessora dos seus filhos. Posso ouvir um amém? Amém. Irmã, não estou falando orar pelos seus filhos, não. Ué, não é a mesma coisa? Não. Se fosse a mesma coisa, seria a mesma palavra. Intercessora. Interceder é se colocar no lugar dele. É muito mais, Senhor, abençoa meu filho na escolinha. Senhor, abençoa meu filhinho. Abençoa, amém. Isso aí faz mais parte mesmo. Eu acredito que todas nós fazemos isso. Desde que levantamos, tá certo? Senhor, abençoa meu filho. Interceder é muito mais. É eu ir aos pés do Senhor, me colocar no lugar dele e ver o coração do seu filho, conseguir sentir como está o seu filho sem ele abrir a boca. É sentir, dizer, Senhor, e Deus te dá uma direção e você começa a orar. Seu filho às vezes nem sabe, mas o Espírito Santo, meu irmão, porque você intercedeu. Porque intercessora não é aquela distraidinha, não, aquela que não tem tempo. Isso aí é uma oradora. Intercessora tem que parar, concentrar. Tá certo? Gasta tempo. Senhor, mostra o coração do meu filho. E Deus mostra. Senhor, por favor, age nessa área. E você se põe no lugar. E você clama. Às vezes Deus pede até jejum, Deus.
Nossa, pastora, é difícil, hein? Por isso que eu falo que muitas mães aqui estão esquecendo dos seus filhos. Às vezes você não está se colocando na brecha. Você ora, não sabe nem o que ora para o seu filho. Tem mais de orar pelo futuro, você tem que orar mesmo. E ora pelo futuro das noras e dos genros, tá? Que vem por aí. Pelo amor de Deus, para vir coisa boa. Porque tá difícil a coisa, tá? Tô avisando aqui. Se você tem preocupação, começa agora. Mas interceder é muito além. Eu passei, para terminar, uma experiência com meu filho na sexta-feira. Caminhava, ele estava me levando novamente, eu sou assim, os 3 em casa não gostam de conversar de manhã. A hora que eu acordo, eu tenho assunto. Entendeu? Porque eu acho que eu durmo conversando. Então, a hora que eu acordo, você fala, bom dia, você me deu uma deixa. E aí, Hebe, tudo bem? Como é que você tá? E pipipi. Os 3 em casa, Jesus amado, eles vão acordar, gente, depois de um bom tempo. A Thalena diz que ela acorda depois que ela chega na escola. A menina leva 1h30. Então ela leva 1h30 para acordar. E aí eu tento, sabe, irmãos? Porque eu faço minha parte. Aí eu tô no carro com o Pedro, eu começo. Pedro, tudo bem? Se ele não responde nada, ou então aquele tudo bem, sabe, delicado, tudo bem, mãe, eu já sei, nem vou fazer a segunda pergunta. Mas se ele dá um tudo bem carinhoso, eu faço a segunda pergunta. E nesse dia ele fez isso. Eu falei, Pedro, tudo bem, filho? Eu tô olhando aqui pra frente. Ele, tudo bem, mãe, mas... E começou a falar comigo. Falar. Aí eu cheguei no meu destino, desci, abençoei ele seguiu pro trabalho. E ele me mandou um text, e nós ficamos conversando, ele falando por text. Mãe, e começou a se abrir comigo. Aí eu, na hora, olhei o quê? A mãezona, aquela que quer falar o que quer. Porque, gente querida, nós mães metemos muitas vezes os pés pelas mãos, tá? Eu, na hora, acionei o Espírito Santo de Deus. Falei, Senhor, como está o coração do meu filho? Por essas mensagens que ele está me mandando, ele está precisando de ajuda. Ajuda-me. Orienta-me. Por favor. Aí, na hora, eu fui mandando texto. Aí, Deus me deu um versículo da palavra. Eu mandei versículo. E fui indo. No final, eu falo por ela porque eu ganhei meu dia. Meu filho diz assim, mãe, te amo. Faz assim comigo. Gente, quem conhece o meu Pedrão sabe? O meu Pedrão não é de ficar, te amo, mamãe. Não, ele não é. Ele é muito na dele. Se ele falou, é porque ele já tá cheio de amor por mim naquela hora, gente. Ganhei meu dia. Mãe, te amo. Queridos, interceder pelos nossos filhos é fundamental. E eu termino dizendo, não esqueçam dos seus filhos. Será que estamos esquecendo dos nossos filhos, mães? Hoje eu estou pegando com as mães, tá? Os pais estão felizes da vida, falando, hoje a pastora livrou nós, é só as mães o negócio aqui. Mas hoje é só as mães mesmo, Deus tem propósito, amém? Primeira coisa, se você está esquecendo do seu filho, não esqueça de correção e castigo. Segunda coisa, inculcar a palavra de Deus vivendo-a. Terceira, ensinando o caminho, o potencial. Olha o potencial do seu filho, da sua filha. Garre nisso e pergunte a Deus o que fazer. Quarto, seja exemplo para o seu filho de fé, de amor, de fidelidade. E último, muito mais do que orar, interceda pelos seus filhos. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Mães, que o Senhor continue nos fortalecendo. É uma missão difícil, mas é uma missão gloriosa. Se você tem seu filho, e o filho que você tem é para ser seu mesmo, tá certo? Não é para ser o da irmã. E última coisa, não compare os seus filhos com ninguém, nem com o filho dos outros. Se Deus fez aquela coisinha para ser seu filho, daquele jeitinho, é daquele jeitinho. Não compara não, tem coisa pior que comparação. Isso frustra uma criança ou um adolescente. Porque você não é igual ao filho do fulano. É, porque eu não sou, saí da sua barriga. Não é. Então não compare. Ele é bênção. Os nossos filhos são bênção. Só não são melhores porque às vezes é a gente que está errando nessa jornada, nessa caminhada. Mas eu convido nós, mães, a voltarmos aos princípios e valores da palavra. Porque Deus tem comprometimento com a sua palavra. Amém? Se fizermos isso que eu disse e outras coisas mais que o Espírito Santo vai te orientar, eu não tenho dúvida
que os nossos filhos só vão nos trazer alegria. Vocês têm alguma dúvida? Eu não tenho nenhuma. Quando falavam para mim que eu ia sofrer na adolescência com meus filhos, não. Na juventude, não. Não vamos. Não que eles não fazem coisa deles. Faz, gente. Eles fazem. Mas se a gente continua firme na palavra, as promessas de Deus se cumprem. Amém? Que Deus nos fortaleça, nos abençoe. Eu posso chamar as mães? Não? Não, eu não posso chamar as mães. Eu quero só que as mães se levantem para eu orar. Eu quero orar por nós, né? É uma oração especial. Eu quero, mãe, que você agora, baseado nessa palavra que você ouviu, talvez alguma coisa serviu para você. Não, gente, não é isso não. Que é isso, menina? Tira a mão daí. Apertou o botão errado? De alguma coisa dessa palavra, né? Você não tem desenvolvido, né? Nesse tempo. É sinal que você tem esquecido do seu filho. Nossa, que isso? Não, essa palavra é para mim também. Para todas nós. Então vamos nos arrepender. Sabe, queridos? A única forma de arrependimento não é justificativa. É arrependimento. Dizer, Senhor, eu estou errando nessa área. Eu estou falhando. Me ajuda. Me perdoa. E eu quero fazer o que diz a tua palavra. Eu quero dizer às irmãs que nós vamos ter um projeto na igreja que se chama Filho é Flecha. Se você ama o seu filho, participe desse projeto. Deus tem chamado a mim, o pastor, e nós vamos fazer esse projeto com os pais. Chama Filho é Flecha. Queridos, nós vamos ver esse povinho do ministério infantil e dos jovens irem muito mais longe do que nós chegamos. Amém? Amém. E nós vamos ter essas reuniões que chama Filho é Flecha. Nós vamos orar pelos nossos filhos e vamos estudar a palavra. Amém? Amém. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, te damos graças por essa noite maravilhosa. Pudemos te adorar, te exaltar, reconhecer que só Tu és Deus. Reconhecer o Teu amor por nós. E nessa hora, Senhor, que ouvimos a Tua palavra, nós queremos dizer, Pai, nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua ajuda, nós temos errado em algumas áreas e precisamos nos consertar, nos perdoa e nos ajuda. Abre os nossos olhos. Em nome de Jesus. Cada mãe aqui eu sei que quer acertar com o seu filho. Mas nós precisamos nos consertar com o Senhor primeiro. E aprender do Senhor. Tu és a fonte. Tu és a fonte de sabedoria. Tu és a fonte de amor, de misericórdia. E eu quero te pedir a começar em mim, a começar em cada uma que está aqui. Cada irmã, cada mãe possa ter do Senhor a sabedoria e possamos ver com os nossos olhos o cumprimento do Teu propósito na vida dos nossos filhos. Muito obrigada por cada mãe aqui. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amadas, em nome de Jesus.